Como é bom poder abraçar as pessoas e dizer assim: Jesus te ama. E tenha essa certeza, você veio essa noite porque Jesus te ama. A mensagem dessa noite se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Abra sua Bíblia lá. O livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Daqui a pouco eu digo o versículo para vocês. O sermão que eu vou pregar nessa noite, eu vou falar sobre medo e esperança. Todos nós vivemos nesse mundo com medo. Livro de 2 Crônicas, fica lá depois de 1, certo? Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. O tema é medo e esperança. Vivemos num mundo com medo de tudo. Algumas pessoas têm medo de relâmpago, do trovão. Outras pessoas têm medo de um sapo, de um gato, de cobra. O medo de ser assaltado. O medo de se perder quando Jesus voltar. Então vivemos nesse mundo assustado. Porque é assim que é o nosso mundo. Algumas pessoas dizem assim: mas hoje o meu dia foi tão ruim. Eu fiquei com medo de ouvir aquelas notícias. E é verdade que as coisas ficam ruins, é verdade que às vezes dá medo. Mas ao invés de se acordar de manhã e orar um pouco, às vezes as pessoas se acordam e escutam lá um patrulho e mataram não sei quem, roubaram não sei quem, já sai ali com medo. Eu confesso para vocês, eu não gosto muito de gato, apesar de eu ser um gato. Minha mulher me diz isso, tá certo? Eu tenho medo de gato. Me lembro quando eu morava na casa de minha mãe, passei lá um tempo de férias de 6 anos. E era muito escura a garagem, a gente dormia na garagem. E eu me lembro que dormindo sem camisa um dia, eu vi aquilo me arranhando demais. Eu disse: não é minha mulher, ela não estava mal desse tamanho. E eu fiquei pensando, aí eu me acordei. Quando eu abri os olhos, naquele escuro era um gato. O gato assim, eu com medo de espantar aquele gato. Eu disse: se eu fizer a curva dele no meu rosto, me arranhar todinho. E fiquei pensando: o que é que eu vou fazer com esse gato? Eu me arrepiava todinho, fiquei com muito medo. O que é que eu vou fazer com esse gato? Eu não sei fazer. Eu pensava: se eu fizer algum bandido bater aqui para me arranhar, eu vou me assustar mais ainda. E eu com o lençol peguei, joguei ali no lugar de jeito, que eu dava um gato de um lado para o outro, eu dava um gato de vassoura. Nisso a mulher também se acordou com medo, assustado: o que é isso? O que é isso, meu filho? É o gato. O gato, sempre o gato aqui, meu filho, estava me arranhando. Então a gente vive com medo aqui. Meu sobrinho um dia, ele acompanhava um velório e começou a relampear. E deu um trovão muito forte, e ali ele correu para casa das pessoas dizendo: oh meu Deus, eu vou morrer, eu estou com medo do relâmpago. Nós vivemos nesse mundo com medo. Eu vou contar para vocês um relato bíblico de um rei que ele também teve medo. Mas será que nesse medo teve esperança para ele? Eu quero dizer para você: a gente vivemos no mundo com medo, mas há uma esperança. A Bíblia fala de muitos reis. A Bíblia fala de muitos reis. Eu quero dizer para você: você está num lugar, na igreja, no melhor lugar do mundo. Confesso para vocês, o melhor lugar do mundo que eu tenho encontrado é a casa de Deus. E Deus se sente muito feliz pelas pessoas que vieram aqui essa noite. Eu queria mencionar os nomes delas. É a Elaine, a Elinalda, o Emerson, Slime, é esse o nome que eu estou entendendo, Isabela, Alane, Amabel e Bianca. Eu quero dizer para todas vocês que Deus ama muito vocês. Vocês estão aqui porque Deus é apaixonado por vocês. Essa igreja também ama vocês. Mas lembre-se de uma coisa: nós somos defeituosos. Nós temos defeito. E o que nos motiva a amar vocês e um ao outro é o amor de Jesus. Mas deixa eu voltar para o sermão. Então sinta-se amado por Jesus e por essa igreja. E volte mais vezes. A história do povo de Deus sempre foi guiada pelos reis. De antigamente era o governo teocracia, ou seja, Deus era quem governava. Tinha sacerdotes, tinha profeta, mas nem o profeta nem o sacerdote ditava as leis nem as regras.
era o próprio Deus, e chamava teocracia. Só que com o passar do tempo, a nação de Israel, que foi libertada do Egito, começou a observar outras nações e viu que todas as nações tinham também um rei. E como é fácil imitar as outras coisas. E quando o povo de Israel começou a ver aquelas nações, cada uma era governada pelo ser humano, pelo rei, eles observaram e diziam assim: nós agora queremos um rei. Foi assim que eles disseram para o profeta Samuel: Samuel, todas as nações têm um rei. Então nós queremos imitar essas nações. Nós queremos ter um rei. Percebeu como é fácil imitar as coisas? Principalmente às vezes as coisas de fora. Alguns jovens talvez queiram imitar aquela atriz, aquela Gisele Bündchen. Ah, como eu queria ser aquela Gisele Bündchen. Alguns jovens gostariam de, se eu fosse como o Neymar, ter tudo na vida, ter muito dinheiro. Mas deixa eu dizer para vocês, não há nada melhor do que imitar os heróis da fé. Não há nada melhor. Então, os reis, veio o primeiro rei. A gente conhece a história, foi o rei Saul. Esse será o rei. Mas Deus disse assim: ele vai ser o rei. Mas se ele for um rei bom, vai ser bom para vocês. Deus não interferir na escolha do rei. Mas se o rei for mau, vai ser péssimo, vai ser muito mal para vocês. E com o passar do tempo, o rei Saul foi um bom rei. Mas depois ele começou a se apostatar, a se desviar do caminho do Senhor. E ali começou a vir outros reis. Veio o rei Acaz, a gente sabe muito bem da história. Foi um rei péssimo. A nação de Israel se corrompeu. Veio outro rei, veio o rei Asa. E esse rei tem sido muito bom para a nação de Deus. Mas esse rei morreu e agora veio o sucessor dele, o seu filho. E agora veio o filho do rei Asa, que se chamava Josafá, ou seja, o juiz é Deus, o significado. Josafá fez uma grande reforma espiritual em Israel. Fortificou as cidades, a gente sabe que naquela época as cidades tinham grande muro, tinha um exército poderoso, bom de guerra. Mas veja o contraste entre o rei Saul e o rei Josafá. Até certo ponto Saul confiou em Deus, mas deixou Deus de lado e disse: eu quero governar sem Deus. Eu digo para vocês, querido irmão, não governe a sua vida sem Deus. Um dia Saul pediu que o Espírito Santo atuasse na vida dele. O Espírito Santo não pôde mais atuar na vida dele. Ele orava demais, mas não tinha como mais ouvir, porque ele rejeitou tanto o chamado de Deus. E veio o rei Acaz. Esse rei foi perverso. Esse rei aí, a gente sabe a história dele, que foi o rei mau. Mas Josafá foi diferente. Ele foi um rei bom, andou no caminho do seu pai. O seu pai foi um bom exemplo e o seu pai buscou ao Senhor. Eu queria ler com vocês a Bíblia, a palavra de Deus agora, no capítulo 20. Mas antes de ler, vamos conversar com Deus. Deus, a tua palavra está aberta e ela é quem fala aos nossos corações. O Senhor sabe das nossas necessidades, das nossas fraquezas, em que precisamos melhorar. Que o Senhor governe a nossa vida, que o Senhor seja o rei da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 20, versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazonso Tamar, que é em Egito. Para um pouquinho. Josafá agora fortificou as cidades, tinha um grande exército, e alguém chegou com uma notícia para ele: ó, eis que vem grande multidão contra ti. O que é que você vai fazer, Josafá? Você tem exército, a cidade está fortificada, o que é que você agora vai fazer? E eles estão aí pertinho, eles querem destruir. Aqui nos Moabes são os Moabitas e os Amon, os filhos de Amon são os Amonitas. Deus não permitiu que Israel passasse pelo meio dessa cidade. Deus não destruiu essa cidade. Deus passou por outra cidade. Mas conforme os Amonitas e os filhos de Moabe, quando viram Israel prosperar, disseram: não, agora a gente não pode deixar eles prosperar. Vamos atacá-lo, vamos destruir aquele povo. E o que Josafá fez devido à notícia? Vem grande multidão contra ti. Será que Josafá disse: o que é que eu vou fazer agora? Já sei. Eu vou pegar o meu exército,
vou colocar ali na frente. A cidade, a muralha são fortes, ninguém vai entrar aqui. Mas veja qual foi a reação de Josafá. Versículo 3. Então Josafá teve medo. Para um pouco. Então Josafá teve medo. Mas cadê aquele rei tão forte que organizou o seu exército e agora estava com medo? Você já se sentiu assim? Já se sentiu com medo de alguma coisa? Você já pensou, eu não vou conseguir mais isso, eu estou com medo. Eu estou com medo daquele emprego não dar certo, eu estou com medo de aquele namoro não dar certo. Quantas vezes a gente não pensa assim? Diz que Josafá teve medo, mas veja qual foi a reação de Josafá. E se pôs buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. Versículo 4. Então se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Veja, Josafá, ele era um grande rei, um exército poderoso, cidade fortificada, mas quando veio uma multidão, ele disse agora, eu estou com medo, eu não sei o que fazer. E que bom que ele não confiou nele mesmo. E que bom quando a gente não confia em nós mesmos. Ele disse, eu estou com medo, mas eu sei a quem eu vou buscar. Pense no medo que veio para o bem. Pense no medo proveitoso, foi esse de Josafá. Porque Josafá recorreu a Deus através da oração. Ele disse, e se pôs buscar ao Senhor. Ele não confiou mais em si, ele disse, eu agora vou confiar em Deus. Já imaginou se os nossos lares, se nós como sacerdotes do lar aprendessem a confiar mais em Deus do que em nós mesmos? Josafá disse, eu confio unicamente em Deus. Eu quero que Deus governe a minha vida e que Deus governe o meu povo. Eu conversava com o pastor nosso sobre as dificuldades. Eu dizia para ele, sabe qual é o problema? Não é o dinheiro que vocês têm. Vocês têm saúde, vocês têm bens materiais, mas o problema desse lar é que Deus não governa. E não é o problema do seu lar, é o problema de muitos lares. É o problema da vida de muitas pessoas, que Deus não tem governado os seus lares. É aí que veio o problema. E o que aconteceu mais? No versículo 12 do capítulo 20. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em quem, irmão? Em ti. Veja, Josafá conversando com Deus, Deus, eu não sei o que fazer, a multidão é grande, o nosso exército não é páreo para aguentar essa multidão. Ele diz, Deus, não acaso executará o teu julgamento? O que eu vejo nesse texto é que aqui diz, Josafá diz, não tinha força. Irmãos, não temos força contra o pecado. Deixa eu contar para vocês a história de duas crianças, 3. Eles brincavam e um dizia assim, pelos poderes, vocês sabem, eu tenho uma força. E o outro dizia, Thundercat voo. Mas teve um que disse assim, pelos poderes de Deus, eu sou Moisés. E as duas crianças olhou ali para aquele menino e disse, Moisés? Quem é Moisés? E ali ele respondeu, Moisés era uma pessoa poderosa, porque ele confiava em Deus. Diferente do He-Man, que confiava nas suas próprias forças. Diferente do Thundercat, que confiava nas suas próprias forças. Moisés confiou em Deus. Não só Moisés como Josafá. Ele disse, Senhor, a multidão vem contra nós não sabemos o que fazer. A gente já se deparou muitas vezes assim, Senhor, não sei o que fazer. Mas veja, o que Josafá disse, os nossos olhos, Senhor, estão postos em Ti. Não está posto no nosso exército, na grande muralha. Os nossos olhos estão postos, Senhor, unicamente em Ti. Veja como nós temos os nossos olhos unicamente virados para Jesus. Olhamos para Jesus como autor e consumador da nossa fé. A Bíblia fala de exemplos de pessoas que, enquanto mantiveram um olhar fixo em Jesus, caminhavam sobre as águas. Enquanto mantinham um olhar fixo em Jesus, não estava perdido. E vocês sabem o relato que é a história de Pedro. Pedro caminhava sobre as águas,
mantinha um olhar fixo em Jesus e ali estava seguro. Mas agora ele olha para os lados e começa a olhar para as ondas, e agora começa a se afogar. E isso acontece muitas vezes na nossa vida. Começamos a olhar para o lado, pedir socorro para o outro, e vem a onda de problema, e não sabemos o que fazer, porque os nossos olhos não estão mais em Jesus. E ali, quando Pedro começa a se afogar, Jesus diz: levanta ele. Mas Pedro disse uma palavra: Senhor, socorre, salva. Eu quero dizer para você, querida igreja, querida família de Deus, que possamos orar como Pedro orou: Senhor Jesus, socorre. Porque as ondas que balançam a minha vida espiritual é muito grande. Assim como aquela multidão que veio contra Josafá, o exército do inimigo, ele é poderoso. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês: ele não é poderoso. Ele não é mais poderoso do que o exército de Jeová. E diz aqui no versículo 13: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Tudo isso que aconteceu lá, em meio a esse conflito, em meio a essa batalha, o texto diz que estava lá as crianças, as mulheres e os filhos. Mostra que todo Judá vinha buscando ao Senhor através da oração. E sabemos quão bom é quando a família se reúne para buscar ao Senhor. Quão bom é quando os pais se sentam ali na cama e falam de Jesus para os seus filhos e oram com os seus filhos. Eu não sei quantos de vocês, quando o filho está dormindo, chega ali no quarto e ora pelos seus filhos. Eu não sei quantos de vocês têm orado pelas suas esposas, quantos de vocês têm orado pelo seu lar. Josafá fez uma grande reforma, não uma reforma física, mas uma reforma espiritual, porque até as crianças, as mulheres e os filhos, e agora havia aquele culto familiar, toda a família buscando ao Senhor, porque eles sabiam que do outro lado eles não tinham como vencer o exército, mas eles buscando o Senhor, eles não tinham como perder aquela batalha. No versículo 15, e disse: dais ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Mas é de Deus. Não tema, dais ouvido. Josafá foi um bom rei. É verdade, teve um momento na vida dele que ele se desviou um pouco dos caminhos do Senhor. E ele pagou as consequências de se desviar do caminho do Senhor. Mas Deus dizia assim para Josafá: Josafá, tu está vendo essa multidão? Você não sabe como vencer. Você disse em você mesmo que você não tinha força, nem a sua mulher, nem o seu filho tinha força. Mas você fez uma grande reforma espiritual no meio do povo. E Deus estava dizendo para ele: não temas, nem nos assusteis. Querida igreja, sabemos enquanto vivemos nesse mundo, a multidão sempre vai perseguir o povo de Deus. A multidão vai tentar destruir o povo de Deus. Mas que possamos buscar a Deus, assim como fez Josafá. Nos momentos que às vezes a gente tem medo, e Deus está dizendo para mim e para você essa noite: filho, não temas. Não tema o problema que você passa em seu lar. Não tema se teu filho está fora da igreja. Continua me buscando, que um dia ele voltará para mim com meus braços. Não tem mais dificuldades financeiras que você está passando, porque há um Deus no céu poderoso que pode te ajudar. E dizia: a peleja não é nossa, mas é de Deus. Deixa Deus governar a tua vida, igreja. Deixa Deus governar o teu lar, e você vai ver que coisa boa. Como é ruim quando a gente vai visitar as pessoas, e as pessoas dizem assim: ah, como eu estou frio na fé, eu não consigo mais orar, minha família não quer ir mais à igreja. E Deus diz assim: continua você buscar o Senhor. Mesmo se tua família não quer buscar o Senhor, você continua buscando o Senhor. Porque só através da vida de Josafá, todo Israel agora passou a buscar a Deus. Eu quero dizer, você é esse canal de bênção para a tua família. E diz assim no versículo 20: pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. Ao sair ele, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros.
crede nos seus profetas e prosperarei. Eu gosto dessa parte. Pela manhã, cedinho, se levantou e disse: crede no nosso Deus, crede também no profeta. Pergunto: quantas vezes você tem se acordado de manhã para orar? Quantas vezes você tem reunido ali a sua família para buscar ao Senhor? Às vezes, há um velho ditado que diz assim: o melhor remédio é a prevenção. Eu posso dizer para vocês: o melhor remédio contra o pecado é a oração. Todos nós enfrentamos problemas aqui nesse mundo. Todos nós vamos passar por dificuldades. Josafá passou. Tantos outros heróis da Bíblia passaram por problemas e dificuldades. Mas eles diziam assim: os meus olhos estão postos em ti. Querida igreja, em quem estão os teus olhos? Você confia em você mesmo? Você confia nos seus bens materiais, no seu trabalho? Em quem você está confiando? Eu quero dizer: confie em Jesus. Porque mesmo em meio a esse mundo cheio de dificuldades, nós temos medo, mas a Bíblia diz também: há uma esperança. E essa esperança se encontra lá no livro de Apocalipse. Perdão, Apocalipse não, Atos. Atos capítulo 1. É um versículo bem conhecido. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Veja, agora também outra multidão diferente daquela que queria atacar Josafá. Uma multidão agora que olhava para Jesus, e Jesus ali subindo ao céu, e depois aparecem dois discípulos, dois anjos ali ao lado dele, e diz: não se preocupe, esse Jesus voltará do mesmo jeito. Assim como aquela multidão estava olhando para o céu, Jesus subir, um dia olharemos para o céu, vendo Jesus voltar. Mantenha esperança, tenha esperança. Sabe qual é o problema das pessoas aí fora? Elas têm medo e não têm esperança. Nós temos medo desse mundo, mas nós temos a esperança. E a esperança está na volta de Jesus. Porque quando Jesus volta, vai acabar com todos esses problemas que enfrentamos aqui nesse mundo. E vamos viver por toda a eternidade. Há um jovem chamado Jerônimo. E ele tinha medo. Ele ouviu uma mensagem maravilhosa. Ele era muito amigo de Rússia. E Rússia, por ser perseguido, ele foi entregue para ser queimado, só porque ele amava Jesus. Ele foi entregue aos sacerdotes daquela época, só porque ele amava Jesus. Mas ele tinha um amigo que se chamava Jerônimo. E Jerônimo, quando viu aquilo, ficou com medo. Disse: eu não vou seguir a Jesus. Eu não quero mais seguir a Jesus. Eu seguir e talvez fazer a mesma coisa que fizeram com Rússia. Eu não quero mais seguir a Jesus, eu estou com medo. Mas o tempo foi passando e o Espírito Santo foi falando no seu coração. Até que um dia ele disse: eu não vou negar mais a Jesus. Não tem como eu negar esse Jesus. Esse Jesus que se entregou por mim lá na cruz. Esse Jesus que lá no Getsemane orou por mim. Esse Jesus que orou por minha família. Eu não vou negar esse Jesus. E ele foi ser entregue também para ser queimado. E diz a história que o carrasco veio por trás para queimá-lo. Eles não venham pela frente. Porque se eu tivesse medo de seguir a Jesus, eu não estava aqui. Você tem medo de quê? De quem você tem medo? Você tem medo de quando Jesus voltar você não subir? Você tem medo que seu filho não volte mais para a igreja? Você tem medo talvez de alguém na família estar doente e aquela doença não ser curada? Eu conversava com um irmão nosso, ele está em São Paulo, e eu liguei para ele e disse: ei irmão, como é que você está? Ele disse: irmão, eu fiz uns exames e acusou aqui câncer. Eu perguntei para ele: está com medo? Ele disse: não, nem um pouco. Ele disse: possa ser benigno ou maligno, possa ser que um dia eu vá morrer também ou não. Mas ele disse uma coisa: se eu tiver de morrer, eu não tenho medo da morte, mas se eu tiver de morrer, que eu morra ao lado de Jesus. Com certeza, é porque ele tem esperança.
Querida igreja, que Deus abençoe vocês. E que saia daqui com a certeza. Podemos viver com medo, mas um dia esse medo vai terminar. Porque nosso Jesus voltará em glória para nos resgatar. Dizer, filho, acabou. Acabou todo o sofrimento, toda luta, toda lágrima. Acabou aquele conflito que você tinha em seu coração. Talvez você disse, Senhor, eu pensei que quando o Senhor voltasse eu não ia subir. Mas Jesus vai dizer, filho, acabou, você vai subir comigo. Igreja, confie plenamente em Deus. Assim como Josafá, coloca os seus olhos em Jesus, não nas pessoas, porque nós sabemos que somos fracos. Mas coloca o seu olhar fixo em Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu lar. E nunca desista de buscar ao Senhor. Vamos ficar em pé? Eu queria cantar com vocês. Eu queria cantar com vocês um Renova. Adriano. Então, eu queria que vocês me ajudassem, tá bom? Eu não sou um bom cantor, mas para a glória de Deus, todos nós devemos cantar. E o hino é bem conhecido, esse hino diz: renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe no teu coração. Põe no teu coração. Porque tudo que há. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Querido Deus, nós necessitamos mais da tua presença na nossa vida. Senhor, nós vivemos num mundo que nós temos medo. Medo de perder emprego, medo de não ser um bom pai de família, uma boa mãe de família. Vivemos com medo até de nos perder, Senhor. Mas o Senhor, através da sua graça de filho, há esperança para vocês. Senhor Jesus, o Senhor conhece cada coração aqui presente. O Senhor sabe dos conflitos que eles enfrentam. O Senhor sabe das dificuldades que cada um dos irmãos passa. Quantas vezes nós somos perseguidos, ó Jesus, por te amar tanto. Mas que os nossos olhares estejam unicamente em ti. Senhor Jesus, abençoa o teu povo, a tua igreja. Sabemos que somos pecadores, mas a tua graça hoje nos alcançou. Perdoa os nossos pecados e derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Rogamos a tua graça maravilhosa. Em nome de Cristo Jesus. Amém.